Um prédio pode pesar milhares e milhares de toneladas. Tem o peso do concreto, das paredes, revestimentos, os móveis, as pessoas. Mas você já parou para pensar para onde que vai todo esse peso? Será que são os pilares que ficam segurando tudo? Será que é a fundação que fica segurando o prédio de pé? E como que funciona quando essas cargas finalmente chegam no solo? Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que funciona o caminhamento das cargas desde o topo da torre até chegar no solo. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, e a gente precisa entender primeiro de onde que vem todas essas cargas da estrutura. A gente vai ter o peso próprio dos elementos, então o peso das vigas, pilares, lajes, revestimento, e também a gente vai ter as cargas acidentais, que são cargas que não estão permanentes na estrutura, como por exemplo o vento, carga das pessoas, cargas de móveis. Tudo isso tem que ser considerado como carga na estrutura. E elas não somem do nada, né? Elas não desaparecem. Elas precisam encontrar um caminho para que elas possam ser absorvidas e mantenham a estrutura de pé. Vamos pensar em um apartamento comum feito em concreto armado. Você vai estar andando sobre a sua laje e vai ter os seus móveis, o seu sofá, a sua cadeira, a sua mesa, a sua televisão. Todos esses elementos vão descarregar uma carga nessa laje. E essa laje não pode resistir a essa carga sozinha. Ela precisa transmitir esses esforços para outros elementos estruturais. Em muitos sistemas estruturais, a laje ela vai estar sendo apoiada por vigas. E são esses elementos que vão receber essa carga das lajes. E vai acontecer a mesma coisa. Essas vigas não vão simplesmente sumir com as cargas. Elas precisam pegar essa carga da laje e transferir elas para outros elementos estruturais, que no caso vão ser os pilares. E aqui vai começar a ficar interessante. Vamos pensar em um prédio de 10 andares. Nesse prédio, o pilar que vai estar no primeiro andar, ele vai estar recebendo a carga das vigas daquele primeiro andar que ele estiver, e além disso, ele vai precisar resistir à carga de todos os pilares que estão para cima dele, certo? Esses pilares do segundo, terceiro, quarto andar vão estar recebendo a carga das vigas, que está recebendo a carga das respectivas lajes. Por isso que a gente espera que os pilares dos apartamentos mais de baixo eles sejam mais robustos, tenham uma armação maior para absorver toda essa carga. E ainda não acabou. Não é o pilar o último elemento a receber as cargas da estrutura, mas sim a fundação. E a fundação é um dos elementos mais importantes da estrutura, porque é justamente ela que conecta o prédio com o solo. E essa fundação vai receber toda a carga dos pilares. Toda a carga da estrutura vai descarregar na fundação para ser absorvida pelo solo. E essa fundação existem diversas maneiras que ela pode ser feita. Ela pode ser feita em sapatas, blocos estruturais, baldrames, radier estaqueado, diversas formas. E todas têm a mesma função, transmitir as cargas para o solo. Então agora a gente pode responder a pergunta do início. Para onde que vai toda a carga da estrutura? Ela vai para o solo. Mas antes de chegar no solo, ela passa por outros diversos elementos estruturais que fazem esse caminhamento de carga. A gente começou nas lajes, que transmitiu a carga para as vigas, que passou para os pilares para a fundação e finalmente da fundação para o solo. E esse é um conceito muito importante para entender estruturas. Não é um único elemento estrutural que vai receber todas essas cargas e manter o prédio de pé. A gente precisou das vigas para poder segurar as lajes, os pilares, a fundação, e a fundação ainda precisa de um solo que seja capaz de absorver todas essas cargas. É todo um sistema trabalhando junto para poder fazer toda essa transmissão das cargas. Agora, é importante dizer que esse exemplo foi apenas uma simplificação para o concreto armado. A gente também tem a situação de alvenaria estrutural, que são as paredes que resistem à carga das lajes. Não existem vigas, não existem pilares, é a própria parede que transmite as cargas até a fundação. Existem casos também que a própria laje se apoia nos pilares. E aí vai mudar um pouquinho. Mas a ideia permanece a mesma. São elementos estruturais que trabalham juntos transmitindo essa carga até o solo. Então, da próxima vez que você vê um prédio alto, imagine uma pessoa lá no último andar movendo uma poltrona de lugar. Só de deslocar essa poltrona na laje, vai gerar cargas em outras posições da laje, que vão ser transferidas para outras vigas, para outros pilares, que vão chegar até a fundação. É muito interessante entender o caminhamento de cargas. A carga não some simplesmente. E isso vale até para outros tipos de construção, como galpões, muros de arrimo, estruturas menores. É muito importante que o engenheiro tenha isso muito bem
na hora de projetar uma estrutura. Se você gosta de entender engenharia no dia a dia, não deixa de se inscrever aqui no canal que isso me ajuda bastante. Comenta o que você quer ver aqui também, curte o vídeo e no mais é isso. Até mais!